Graça e paz, queridos, amém? Sempre uma alegria estar aqui. Meu amigo, pastor Renê, Jaísa, a gente se vê praticamente todos os dias, né, Jaísa? Lá do colégio do meu filho. E aí surgiu o convite de estar mais uma vez. Vocês não estão enjoados do São Ágape, não? Todo ano a gente está aqui. Da próxima vez eu prometo que a pastora Luciana vai pregar. Acho que é a terceira vez consecutiva que eu estou pregando, mas hoje estou sem voz também. Mas essa semana foi uma semana de batalha. Semana toda de batalha, de guerra. Mas a gente está aqui, né? Como a pastora Luciana falou. Deus nos sustentou e nós chegamos aqui. E para fechar com chave de ouro, espero que foi o fechamento nessa tarde, porque lá em casa tem 3 televisões, ou tinha. Uma era uma Smart que eu fui deslocar ela de lugar, desloquei, foi a tela. Acabei com a tela da televisão com um dedão, assim. Essa coisa de super-homem. Acabou com a televisão, com a tela, não tem nem como achar. Aí tinha uma outra televisão lá em casa, que a gente assiste TV porque é a maior. Eu estava assistindo a reportagem à tarde com meu filho, ele brincando com os super-heróis dele, e a TV, ela apagava, voltava, apagava, voltava. Ela apagava, eu levava no técnico, ela voltava sozinha. Eu falei, ué, milagre, né? Que benção. Quando chegava no técnico, quando não tem nada, está funcionando. Eu falei, levava para casa, ela voltava a funcionar. Isso durante quantos anos? Nem sei. 15 anos. Está na hora. É de plasma, é. Ainda bem que tinha outra, tem outra. Aí eu estou assistindo a televisão com meu filho, a televisão foi apagando, aí eu desliguei. Falei assim, vou ligar de novo, vou pegar. Liguei, aí voltou a imagem. Falei, que benção, né? Aí estou vendo a reportagem assim, reportagem quente, né? A reportagem quente, mas não era para tanto. Quando eu olhei, a televisão estava pegando fogo. Aí meu filho gritou assim, eu sou muito novo para morrer, papai! Eu sou muito novo para morrer. Eu falei, calma aí. Eu peguei a TV na mão assim, aí falei assim, Luciana, na maior calma, né, Luciana? Abre a porta aí que a televisão está pegando fogo. Abre aí. Aí joguei a televisão lá na área, lá. Mas, você está preso a isso, esse negócio de televisão, aí pegamos a outra, colocamos lá no quarto. Ele, mas tem televisão do meu videogame. Eu falei, depois eu te dou outra. A gente coloca outra no lugar, né? Mas nós estamos nessa guerra, mas nós cremos que na nossa vitória, em nome de Jesus, já está a caminho e já está garantida, porque a promessa está de pé para cada um de nós que entramos por essas portas nessa noite. Amém? Eu só vou, nessa noite, esqueci de trazer, né, a bandeira do Brasil. Nós, nessa semana, temos ministrado em vários lugares. Ministramos no Sei do Rocha, na sexta-feira. Ontem foi em Suruí, ali meu filho chama de Sucuri, né? A gente vai para Sucuri, pai? Eu falei, não, Sucuri não, Suruí, né? Ali em Magé. E hoje estamos aqui, né? Então, já forço um pouquinho a voz da Luciana. E a gente tem levado a bandeira do Brasil para orar pelo Brasil. A gente fala muito da guerra na Ucrânia, mas a gente está uma semana de uma verdadeira batalha que a gente nunca viveu na vida. A gente não tem noção o que vai ser no domingo. A gente não sabe o que né? E a gente tem que orar mesmo. Essa semana estava saindo, né, por mais que vocês olhem assim, dessa forma redonda, barriguda, eu faço academia, né, rapidinho. E aí eu saindo da academia, tinha uma moça na calçada, né, com a bandeira do Lula, e eu, né, assim, eu brinco com ela, vou votar no outro, ela vai votar no dela, eu tenho que respeitar, cada um, né, dentro da igreja é assim também, cada um vai votar naquele que quiser votar. Aí eu brinco com ela, 22, minha filha, 13 alegria, vai voltar, picanha vai voltar. Eu falei, então tá. Aí ela me chamou assim essa semana, falou assim, meu filho, eu estava dando bandeirada lá em frente onde teve show gospel aqui, na Avenida Maricá, Atacadão, estava dando bandeirada lá na frente, veio um pessoal do 22, me deu um soco no peito, aí eu dei uma banda na mulher, ela era maior do que eu, dei uma banda nela, subi nela, dei só na cara, tal, e a mulher devia ter uns 70 anos. Eu falei assim, como é que ela conseguiu dar uma banda na outra, né, com 70 anos?
Se eu der uma banda, minha perna fica, eu acho, em alguém, hoje em dia. Cheio de dor no joelho. Aí eu falei assim, meu Deus, nem chegou o dia da eleição e o clima já está quente assim, de gente dando uma bandeirada de um lado, outro dando uma bandeirada do outro, de repente a bandeira voa para lá, para cá. Ela falou, tem vídeo na internet. E quando eu abri, tinha mesmo. Gente dando voadora naquela calçada ali em frente à Yamagata, ali, né? Era voadora para lá, era voadora para cá, era bandeirada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E isso numa parte pequenininha, aqui, né, num pedacinho de Alcântara. No domingo que vem vai ser no Brasil todo isso. Vai ser no Brasil todo, em cada esquina vai ter essa competição por voto, vai ter boca de urna, vai ser, né? Então, assim, a expectativa não é das melhores aos olhos humanos, mas vamos orar nessa noite para que Deus reverta isso. Amém? E para que Ele faça o melhor para o nosso país. Nós não vamos orar aqui, levantar uma bandeira, né, cada um, vamos respeitar o voto de cada um, mas nós vamos orar pelo nosso país, pelos nossos filhos, né, pelas nossas famílias, né, cultores da família, porque daqui para frente a coisa tende a apertar no mundo todo. Nós cremos que o Brasil continua sendo celeiro de profetas para o Brasil e para o mundo. E a gente não vai perder isso, essa essência. Amém? Queria que você ficasse de pé, a gente vai orar nesse instante. Eu vou fazer uma pregação curta hoje. Acredito que vou fazer uma pregação curta. Eu quero orar por vocês nessa noite. Orar pelas famílias. Vamos orar pelo nosso Brasil, né? Tem alguma bandeira do Brasil, alguma projeção aqui? Não, né? Mas se não tiver, você estende as mãos e a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade de estarmos reunidos em torno do Teu nome. Sabemos que o Senhor está aqui e isso nos traz um temor, Pai, temor, e ao mesmo tempo nos traz uma alegria, uma esperança, nos enche de gozo, de alegria, porque sabemos que a nossa pátria não é aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, Pai, nós estamos zelando pela nossa pátria e nós gritamos socorro a Ti nessa noite. Socorro, Pai, socorre a nossa nação dessa polarização, dessa guerra, Pai, que está nas ruas, Pai, dessas ameaças de ambos os lados, meu Deus, que o Senhor possa fazer cessar em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga a Tua justiça, aqueles que estão tramando o mal contra o povo, Pai, brasileiro, aqueles que querem voltar, Pai, aqueles que querem continuar ou voltar a saquear, a roubar o povo, a nação, tirar, Pai, o privilégio, tirar a parte da saúde, tirar a parte, meu Deus, dos direitos das crianças, dos direitos dos idosos, dos aposentados. Pai, em nome de Jesus, não permita, meu Deus, que haja mais injustiça nesse país. O Brasil é um país rico, Pai. O Brasil é um país, meu Deus, em nome de Jesus, que tem tudo, Pai, para caminhar, meu Deus, para frente, além de ser um país que tem milhares e milhares de igrejas clamando nesse domingo, Pai, por esse país. Meu Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor intervenha, meu Deus, nesse domingo, Pai, em nome de Jesus, e nos traga um sinal nessa semana do Teu poder. Toca nos poderes, Pai, constituídos, meu Deus, que estão de frente, o STF, o TSE, meu Deus, em nome de Jesus, nos ministros, Pai. Toca, Pai, nesses homens que estão à frente da nação, Pai, comandando a nação, para que haja, meu Deus, justiça, algo limpo, Pai, nas urnas, para que haja paz, para que ninguém discuta depois das eleições se foi justo ou injusto, que haja justiça nas urnas, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor traga paz no domingo, em cada esquina, em cada escola, em cada lugar que as pessoas vão votar, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor já vá tocando nos homens, aqueles que estão com intenção de fraudar as eleições, que o Senhor vá mostrando, vai desmascarando, vai mostrando cada homem mau, cada homem corrupto, Pai, em nome de Jesus, Pai, e vai jogando por terra aquele que quer o mal do povo, aquele que quer o mal do povo brasileiro, e como foi dito hoje por um candidato que vai perseguir os evangélicos se ele ganhar.
Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abater, meu Deus. Que o Senhor não permita que o povo de Deus sofra, em nome de Jesus, nessa nação, Pai. Meu Deus, nós clamamos a Ti, clamamos pelo Teu fogo, clamamos pela Tua justiça, clamamos pela Tua espada cravada aqui nessa terra, em nome de Jesus, Pai. E que Teu nome seja exaltado, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que haja ordem e progresso, como está ali o lema da nossa bandeira, né? Que haja ordem e progresso. E principalmente que o Espírito de Deus nos guie, né, durante esses anos. Queria que você tomasse seu assento agora. Eu estava conversando com a Jaísa que esse tema de família, apesar da nova vida, essa igreja, né, que tem esse lema, né, a igreja da família, carrega essa bandeira. Mas é um tema assim tão difícil de você pregar, porque cada um tem a sua família, né? E assim, a Luciana me conhece, eu conheço a Luciana, né? Já está casado já desde 2006. Então, a gente se conhece, não tem, né, eu posso pregar olhando para o rosto dela, que não tem problema nenhum de olhar para o rosto dela e ela saber que eu não sou adúltero, que eu não sou um pai, né, mau, né, ruim, com uma índole ruim, né, a minha família mesmo, meus pais, né. Então, eu tenho assim, aceitei esse desafio de pregar sobre família, né, um pedacinho, né, sobre família, por causa disso, assim, de poder olhar nos olhos da minha esposa e não ter vergonha, porque tem muita gente por aí que está assim, prega, mas não vive, né? Pelo menos no tema de família. Não que a gente não seja pecador, nós temos pecado, né? Mas em relação à iniquidade, né, de estar pulando o muro, como dizem aí fora, né, o termo, nisso não. Não sei se eu teria coragem de subir no altar se eu tivesse essa condição. Acredito que não. Mas tem muitos que a gente vê por aí fazendo barbaridades, né? E subindo no altar e falando de família, né? Mas fala da boca para fora, assim, arranca aplauso do povo, mas é uma coisa que não é verdadeira. Nós estamos aqui para passar a nossa verdade nessa noite, amém? Queria abrir contigo, o Jorge vai ficar doidinho comigo agora. Gênesis 16. Versículo 1. É porque eu fui estudando alguma coisa à tarde, né? E aí o Espírito Santo foi falando mais coisas, acrescentando no final da tarde, assim. Eu falei, ai. Aí eu peguei a Bíblia, sentei ali dentro, dei uma olhada em algumas coisas. Mas eu costumo dizer para os amigos, eles falam, essa questão de casamento, eu falei assim, rapaz, casamento, para quem é do áudio é mais fácil de entender, né? Eu não sei qual o exemplo que eu daria, porque eu sou da parte do áudio, né? Mas é como se desligasse tudo. Quando acaba o culto, a gente desliga tudo. Então, a equalização da mesa, ela acaba. A equalização de hoje, por mais que você guarde aquela equalização, o microfone está com grave aqui no 5, o agudo está aqui. Quando chega no outro culto, a disposição das pessoas no banco é diferente. Então, até isso interfere no som. Então, aquela equalização de hoje já não vai servir para amanhã. Já é outra equalização. E eu falo isso com meus amigos, que no casamento, cada dia nós temos que equalizar a nossa vida e equilibrar a nossa vida. Porque quem não tem um arranhãozinho, né, às vezes não quer falar uma coisa, fala, né, não quer fazer uma coisa, faz, não quer derrubar um café na mesa com aquele pano limpinho, né, aquela toalha de mesa limpinha que acabou de colocar, aí vai lá, derruba uma Coca-Cola, derruba um café, né, e dali se deixar já começa uma discussão, alguma coisa, né.
Então, é equalização o tempo todo. O casamento é equalização o tempo todo, né? E as pessoas, às vezes, querem vir com uma fórmula. Não, você faz assim, 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 né? Você pega a sua esposa no final de semana e vai para uma pousada, né? E aí você fica ali 3 dias. Eu falei, mas como? Eu tenho um filho de 8 anos, e aí tem prova na segunda-feira, não tem ninguém para ensinar ele, né? Então, às vezes, essas fórmulas, eu queria muito, né? Ir para uma pousada, né? A gente tem uma casinha lá da minha mãe, lá em Cabo Frio, e assim, de vez em quando, de 3 em 3 anos, a gente vai lá, né? A gente não tem tempo de se deslocar. Cabo Frio não é tão longe, é 1h30 daqui, né? Mas a gente não tem tempo de sair assim. E olha que a gente não é tão, assim, não é igual o pastor Renê, igual a Jaísa, que tem aquela ocupação, né, quase que 24 horas. Pastor é 24 horas, né? Pastor não tem. Mas, mesmo assim, o tempo hoje é escasso demais. Então, as pessoas às vezes vêm com fórmula, aí você pega a tua esposa e leva no Outback. Aí você vai ver lá quanto que é o cardápio do Outback, R$ 103, uma costelinha para 2. Mas é aquela costelinha bem, né, para 1,5. Né? Para mim, eu como sozinho a costelinha. É porque já está num jantar romântico, tem que dividir, né? Mas teria que ser 2 de 103. Mas o refil, né? Então, aí você passa ali no X-Tudo, né? E come e tal. Às vezes aqui no Montreal, né? Essa pizza deliciosa, quem é do Jardim Catarina conhece, né? Montreal. Tem um japonês aqui na frente também, que meu filho adora, que come igual o Bala Juquinha, aquilo ali. Ele pega... E é caro, né? Eu falei, calma, meu filho, calma, que papai só dá para uma barca só, não dá. A outra não vai passar, não, hoje não. A outra não vai passar hoje, não. Mas a gente dá um jeito de equalizar a nossa vida familiar dentro do que a gente pode. Se a gente pudesse, a gente pegava um avião, ia para Salvador, ia lá para o Nordeste, né? Quando a gente não estava ainda com o nosso filho, a gente, né, comemorou alguns aniversários de casamento lá em Salvador. Alguns, não, mas outros por aqui. A lua de mel foi em Natal, depois a gente comemorou uma em Salvador, outra em Búzios, as outras não sei, não lembro. Mas a gente vai equalizando, querida. A gente vai equalizando, né? Porque a gente se ama, né? Você ama sua esposa? Você ama seu esposo? Isso que é importante. Mantenha isso, né? Leva o chocolatezinho para ela traz um vai engordando o outro, né? Passa na farmácia, olha, ela gosta do Kit Kat, eu vou, levo um Kit Kat para ela, né? Ela traz uma bala bala de quê? Bala baiana? É, bala baiana, negócio poderoso mesmo, deixa a barriga enorme. Toda semana tem uma bala baiana. Então a gente vai levando assim. Mas aqui eu queria começar com um conselho estranho de um homem que é importantíssimo para a história do Evangelho, patriarca, um dos patriarcas, sua mulher. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sara a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tornou Sarai mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ou seja, nessa Sarai ainda, né, depois Deus muda o nome, né, de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, mas já tinha uma promessa reservada para esse casal. E eles quiseram dar um jeitinho na situação. Ele ouve o conselho da sua esposa, e nesse jeitinho que eles dão, de pegar a escrava egípcia Agar, e Abraão ter uma relação com ela, e ter um filho chamado Ismael,
esse jeitinho lá na frente vai ter um problema terrível. Vai trazer um desconforto para aquela família. E meu conselho nessa noite é para você não dê jeitinho nas coisas que precisam ser acertadas, definitivamente. Eu me lembro que a pastora Luciana, ela não podia engravidar, ela já deve ter contado aqui algumas vezes, né? E naquela ansiedade de querer um filho, eu e ela, ia no médico, pegava um grave teste, o grave teste dava resultado negativo. E ela chegou a um ponto de falar assim, vamos arrumar um cachorrinho, um maltês, né? Um maltês branquinho. Só que eu tinha ido num culto de oração e a mulher falou assim, eu vejo um menino nos teus braços que é a tua cara. Graças a Deus que ela errou só por essa questão de ser a minha cara. Ele tem até o jeitão assim, de andar, aquela coisa toda, mas é bonitinho, né? Mais bonitinho do que o pai. E aí a gente foi num médico também, Caraí, o médico falou o seguinte, médico renomado, lá perto da praia de Caraí, tadinha, vai ficar para titia. E essa palavra bateu muito a gente. Né? Confesso que a gente saiu de lá, eu falei assim, calma, Luciana. A mulher já tinha liberado essa palavra profética, de que haveria uma criança no meu colo. Mas a palavra de um especialista tão renomado, falando assim, olhou o exame e falou assim, tadinha, vai ficar para titia, confesso que me deu... Né? E aí ela ficou, acho que eu vou arrumar um cachorro. A gente até pegou o cachorro da vizinha emprestado e alimentava ele lá, né? E ele assistia a novela com a Luciana, quando a Luciana podia, né? Estava em casa à tarde, programa de televisão, o cachorro ficou tão amigo da pastora que sentava lá na sala lá e ficava, cadela, né? Ficava sentada. Quando ela fazia alguma carne, então, uma picanha, alguma coisa, teve um dia que ela pulou, caiu dentro do cesto de roupa, ficou lá o dia todo, lá esquecida, latia, a gente não sabia de onde era o latido, porque ficou doida com o cheiro da picanha, tentou invadir, caiu dentro do cesto de roupa. Né? Aí eu falei para a pastora Luciana o seguinte, não, a gente não vai ficar com a palavra do médico, a gente não vai pegar esse cachorro, nós não vamos pegar esse cachorro maltês. Não que eu não tenha nada contra um cachorro maltês branco, apesar que a gente não tem tempo hoje de cuidar de bicho, a gente gosta muito, né, de cachorro, gato, gosta muito, mas não temos tempo de cuidar. E eu falei assim, vamos ficar com a palavra que foi liberada para nós, de que vai vir um menino. E passaram-se alguns anos, quando esgotou todas as possibilidades, os médicos falaram assim, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, todos os exames, Luciana foi engravidou do nosso filho Davi, ele está aí com 8 anos. Né? Então, assim, a Sarai, né, estava aflita, ansiosa, para dar um filho para Abraão. E aí, arruma essa confusão toda de Ismael nascer, depois nasce Isaac, tem que dispensar Agar, alguns já sabem da história, como é que fica e como é que é hoje, né? Aquele Oriente Médio lá, por causa dessa situação do nascimento de Ismael e de Isaac, né? Os povos que representam, né, a guerra que é no Oriente Médio. Se você estudar, você vai ver exatamente, direitinho, como essa situação de Sarai e Abrão lá atrás influenciaram nessas guerras, nesses atentados que nós vemos no Oriente Médio. São 2 povos que se criaram ali. Né? Então, cuidado com os conselhos. Cuidado com as vozes, tanto, né, de dentro de casa, de um, de outro, de querer desistir, de querer fazer outras coisas que não estão no projeto original de Deus, ou principalmente das vozes externas. E larga ele, larga ela. Né? Tem muita essa história assim. Então, cuidado com essas vozes. Cuidado com os conselhos. Peça direção a Deus, amém? Essa é a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês. A segunda parte é a parte de decisões. E aí,
vai estar em Gênesis 13. É a partir do versículo 7. Treze, 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Olha que interessante, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Deixa eu continuar para você entender a história. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Repita comigo. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. E era como o jardim do Senhor, né? A campina do Jordão, que depois veio a ser Sodoma e Gomorra. Olha como que as coisas enganam, né? Até os servos do Senhor. A aparência era como do jardim do Senhor. O que Ló fez? Escolheu as campinas do Jordão, as campinas verdinhas. Eu vou ficar com aquela terra lá. E Abraão foi para o outro lado. Escolhas erradas, sem consultar o Senhor, podem trazer tragédias para a nossa família. Nós tínhamos uma pessoa muito próxima a nós, e essa pessoa, ela frequentava a igreja, frequentava o lado de lá, né? A gente não precisa dizer onde é o lado de lá, frequentava lá e cá. E foi abençoado na igreja, o seu esposo, né, que ela conheceu. Só que chegou um tempo que ela quis se aventurar pelo mundo. Já não estava firme na igreja, foi sem direção se aventurar pelo mundo. Conheceu um homem, largou a sua casa e começou a viajar com esse homem, no Nordeste, né, curtindo a praia, curtindo a vida, com esse novo amor. Né. E chegou um dia que ela voltou, que praticamente ela estava só pisando aqui no Rio, só para trocar de mala, né? Colocar a roupa limpa e voltar para viajar com ele de novo. E numa dessas, ela foi entrar na casa desse homem, e quem estava lá? A ex-mulher desse homem, que era viciada em crack. Só que ela estava escondida com um punhal na mão, um facão. E aí, quando ela entrou na casa, a mulher saiu, não sei de onde, banheiro, e aplicou, acho que foram 11 ou 13 facadas nela. E me chamaram, eu fui lá naquela UPA de Piratininga. E como a gente é muito conhecido por causa da unção ágape, o rapaz falou assim: pastor, eu sei que é conhecida tua. Está ali, em cima da pedra, você quer ver? Eu falei, não deu nem tempo de eu falar assim, não quero ver não. Ele falou, está aqui. Ele abriu a porta assim e me jogou lá dentro. Quando eu entrei, eu vi aquela cena de horror, assim. Aquela cena de horror. Pior do que bicho em feira, né? Que às vezes a gente vê aquelas coisas todas para fora, aquelas tripas, aqueles buracos enormes, rosto, barriga,
todo canto. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque a Bíblia fala que a gente só tem uma vida aqui. Morreu, segue-se o juízo. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como que a gente tem administrado a nossa vida? E eu fiquei olhando ela ali. E no dia do velório e enterro, lá em cima no Parque da Colina, o irmão dela me chamou para fazer a parte evangélica de orar pela família. E nisso chegou o pessoal do outro lado, né? Que ela servia também, né? Mas não tem como servir a dois deuses. E aí eles fizeram a cerimônia deles lá, tal, né? E depois ele falou assim, encomenda o corpo dela para que Deus receba ela bem. Eu falei assim, eu não quis falar, né? Ele tem a sua crença, ele acha que a coisa funciona assim. Eu falei assim, não, eu vou orar pela família. Ela já foi. Eu vou orar pela família. E ali eu orei rapidamente pela família. Mas a gente guarda esse exemplo. Ficou tão marcado, né? Aquela imagem ali naquela UPA, necrotério ali, ficou tão marcado, né? Que eu sempre lembro disso em relação às decisões. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas e nos custa a vida. Que você não tome decisões precipitadas. Que a partir dessa noite você possa colocar diante de Deus. Deus, é para fazer isso. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo em relacionamentos, até abusivos. Mas pese aí. Ou se você, de repente, saiu de um relacionamento, fica na sua um tempinho. Porque, às vezes, a gente olha para a cara da pessoa, a pessoa é gente boa, né? E durante o tempo aquela pessoa, foi falado aqui, né, do Setembro Amarelo, né? E aí fala da questão da psique, né? Da estrutura psíquica das pessoas, neurose, né? Geralmente a pessoa que está em depressão é um neurótico na psicanálise. Tem a psicose, e aí entra os psicopatas. E quantos psicopatas tem por aí hoje? Bem vestidos, com carrões, bons empregos, mas enforcando crianças em elevador ali em Caraí. Você viu isso na televisão? Acho que é até advogado, homem. Né? Sim. Inteligente, né? Entre aspas. Enforcando uma criança que não era nem filho dele no elevador. Então, cuidado com as decisões que você toma, com os próximos passos que você vai tomar na tua vida. Porque isso pode custar a tua vida, a vida do teu filho, a vida de alguém. Isso pode complicar tudo e atrasar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? E eu já, como eu falei, eu quero orar por vocês nessa noite. Eu anotei, fiz várias anotações aqui. Me chama a atenção muito a vida de Jó também. Porque Jó, ele acordava de madrugada para fazer holocaustos, para apresentar holocaustos a Deus pelos pecados dos filhos. Esse homem era íntegro diante de Deus. Ele sofreu, sim. Sofreu por causa de uma prova que Satanás quis colocar ele diante de Deus para ver se ele negava a Deus. Mas se você for ler a história de Jó antes, nesse mesmo capítulo, vai dizer que esse homem era íntegro e ele se preocupava tanto com a família que ele acordava de madrugada preocupado se os filhos tinham pecado, né? E fazia holocaustos a Deus, ao Senhor, pelos filhos. Isso é uma forma preventiva, querido. Às vezes, depois que, como diz aí fora, depois que a casa cai, aí a pessoa vai para o culto de oração. Mas o bom é quando você vem para o culto de oração com a casa em ordem. Porque se acontecer alguma coisa, você sabe que está nas mãos de Deus. É a vontade de Deus você passar por aquela situação.
Então, Jó, ele de forma preventiva, ele ia lá, talvez eles tenham pecado, eu vou oferecer ao Senhor holocausto pela vida deles. Que você faça isso. Foi falado aqui do culto de oração. Né? Quando é o dia? Qual é o dia de segunda-feira, né? Que horas? 7h30. É importantíssimo. Né? Eu fui forjado no culto de oração da Igreja Nova Vida, pastor Renê pregando, né? Na Nova Vida do Alcântara. Pastor Renê, no começo do seu, da sua consagração ali a pastor, e ele pregava nos cultos de oração a segunda-feira, às vezes ele, às vezes era o pastor Valdir Brasil, do SEI de Itaipu, né? Era um, era outro. Você vê, né? Quando a pessoa honra, né? Essa questão da honra. Às vezes a pessoa quer começar já, eu quero pregar no culto de domingo. Não que um culto seja maior do que o outro, mas assim, dá uma visibilidade maior, você, né, pregar num culto cheio, né? Culto de oração, um culto mais vazio. Pastor pregando ali e eu recebendo ali. E antes disso, tinha um grupo de vida na casa dele, que a gente ia lá, né? Grupo de vida, a gente ficava ainda tem aquele espaço lá, né? Carpete e tal, a gente sentava lá e tal, e cantava, adorava o Senhor. Toda uma base familiar foi crescendo ali. Né? E eu fui forjado nessa questão da oração. E eu queria vir para Gênesis 6 e compartilhar algo com vocês. Vocês peguem esse exemplo de Jó, que vocês zelem pela tua família. Zele. Ontem um pastor pregou lá em Suruí, e ele trouxe um testemunho tão bonito. Ele falou assim, ele levou a mãe dele, uma senhora que hoje é obreira dele. Mas ele falou assim, a minha mãe era obreira da Universal, e eu estava no tráfico. As pessoas falavam assim, não vai passar dos 15 anos. Mas enquanto eu estava lá no tráfico, minha mãe estava orando. Não vai passar dos 18 anos. Mas enquanto eu estava lá, ela estava orando. E não vai passar dos 25. Ele falou até o número de panfletos evangélicos. 2.693 panfletos que ele recebeu, ele guardou todos eles. Guardou todos eles. Olha a oportunidade que esse homem teve. Só de panfleto, 2.000 e pouco né? Mas ele guardou. E teve um dia que ele foi sair para traficar e deu de cara com a polícia levou. Polícia não, né? Na verdade eram bandidos. E os bandidos levaram eles para exterminar eles. Ele falou assim, se o Senhor me der livramento nessa noite, eu nunca mais volto para essa vida. E disse que a arma do homem, na hora que o homem falou assim, faz seu último pedido. Ele disse que, em silêncio, ele fez tal. E a arma do homem não funcionou. Ele falou, eu vou em casa pegar outra. Nisso, eles, amigos, saíram. E ele encontrou um homem na estrada que deu carona para ele. Ele levou a mãe dele lá ontem, para confirmar tudo, né? O que ele estava pregando. E a mãe dele hoje é a obreira dele, na igreja dele. Né? Ou seja, uma mulher, né, representando a família, clamando pelo seu filho. E o posicionamento daquela mulher era tão lindo, que ele falou assim, minha mãe nunca me viu traficando, fumando maconha na frente dela, cheirando, com uma arma na mão, ela nunca viu. Quando eu via ela assim de longe, assim, já falava assim, vou me esconder aqui, não fala que eu estou aqui. O respeito que ele tinha, apesar da situação que ele estava vivendo, o respeito que ele tinha. Então não desista do teu filho, não desista da tua filha. Não desista fácil do teu casamento. Lute. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo 8.
versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito eles. Mas por que o Senhor falou isso, né? Por que está escrito aqui? Porque tinha se multiplicado sobre a terra a violência, a iniquidade foi tão grande que o Senhor tomou essa decisão: vou acabar com todo mundo. A iniquidade está muito grande nessa terra. Mas aí tinha uma pessoa ali. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, versículo 14. Farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aqui, né? Deus, ele dá uma direção para Noé. Ele acha graça porque Noé era íntegro diante de Deus. Guarde isso. Seja íntegro diante de Deus. Aquilo que você aparenta para os homens, né? Quando fala homens, que hoje em dia tem que falar homens e mulheres, né? Quando tem que falar a cor também. O que você aparenta para homens e mulheres, seja para você mesmo, íntegro diante de Deus. Por mais que você tenha falha, apresente as suas falhas a Deus. Deus, eu tenho essa falha, eu estou lutando essa guerra interior, eu quero mudar isso aqui dentro de mim, porque isso é ser íntegro também. Você tem uma falha interior, algo que você, né? Alguns aqui às vezes escapam um palavrão, né? Ainda não se libertou, né, de alguns vícios, alguma coisa assim. Mas você chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero me libertar disso. Isso é ser íntegro. É você reconhecer seu erro e você falar para Deus: Deus, acerta isso na minha vida porque isso está me incomodando. Outras pessoas não, outras pessoas nem ligam. E passam a vida, né? Pensei que tinha apagado a luz porque era para terminar já. Deus fala assim: faz uma arca. O que é arca? O que a arca significava naquela época? Proteção. Faz uma arca só para ele, que era justo? Não. Faz uma arca para você, para a sua família, para os seus filhos, para as mulheres dos seus filhos. Ou seja, um homem que achou graça diante de Deus, um homem. Por causa desse homem, Deus falou assim: reúne a tua família toda, faz uma arca que eu vou salvar. Você pega também, né, os animais aí, coloca dentro da arca. Mas a ordem primeiro foi para a família dele. Eu vou salvar a tua família. E Jesus, lá em Lucas 17, 26, 30, ele fala que a vinda dele é comparada aos dias de Noé. Lucas 17, 26 a 30. Está aqui? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ou seja, a vida do Senhor vai ser como naqueles dias. Mas Noé estava dentro da arca? Não, Noé entrou na arca. Depois que entrou, aí você está dentro da arca? Você está em comunhão? Você está pedindo para o Senhor: Senhor, me acerta. Eu sei que a gente está vivendo os últimos dias. Essa pandemia levou quase 1 milhão de pessoas embora.
Tem gente aqui, com certeza, que conhece alguém ou teve um familiar que partiu com essa doença. Tempos de guerra, ameaça nuclear da Rússia contra qualquer um. Eles falam, nós temos armas nucleares aqui, se vocês apertarem a gente está com uma bomba aí e acaba... a gente sabe, se começar uma guerra nuclear, é bomba para lá, bomba para cá, é fome na terra toda, é sofrimento. Basta o homem apertar um botãozinho. Mas o arrebatamento está às portas. O arrebatamento da igreja está às portas. Aí você... deixa para depois, me acertar depois com Deus. Deixa esse negócio... Deus quer salvar você e a tua família a partir dessa noite. Deus quer encontrar em você um coração justo, íntegro diante dEle. Deus quer ver a prioridade na tua vida em relação às coisas do céu. A gente está muito vivendo aqui na terra. Vamos recuperar aquilo que nós perdemos na pandemia. Tudo bem. Eu perdi muita coisa na pandemia. Eu perdi isso. Eu preciso recuperar o tempo perdido. Tá. E tem gente que nem voltou para a igreja. A gente achava que a igreja ia ficar lotada depois da pandemia, que as pessoas iam ter saudade da igreja. As pessoas ficaram naquela coisa de culto online, e acabou que esfriou de vez, e ficou para lá. E para trazer esse pessoal hoje está sendo uma dificuldade. Porque o pessoal acostumou de novo com o Fantástico, com os programas lá da Record. Não querem voltar. Culto online, mas o culto online ainda tem aqui, né? Está ao vivo aqui. E Deus quer avivar o teu coração nessa noite. Porque Ele não quer resgatar só você, não. Ele quer resgatar a tua família também. Deus fala assim, constrói uma arca. Porque esse povo todinho aqui vai morrer. Mas você e a tua família não vão perecer. Ele entra, Deus dá a ordem, Ele entra primeiro. Porta é fechada. Depois que a porta é fechada, ninguém mais entra. Depois que a porta é fechada, ninguém mais entra. Mas a porta está aberta para você nessa noite. A boa notícia é essa. Por isso que o Espírito Santo está me fazendo pregar essa palavra aqui nessa noite. Porque a família é um projeto de Deus. E a tua família é um projeto de Deus. E vai depender de você se levantar como Noé e falar assim, Senhor, eu quero ser íntegro diante de Ti, eu quero achar graça aos Teus olhos, eu quero que o Senhor me dê direção nesses dias, porque eu quero ouvir a Tua voz, eu quero enxergar o que o Senhor quer que eu enxergue. Talvez a tua vida esteja muito tumultuada, agitada, o diabo tem tentado sacudir a tua vida para que você não tenha tempo para orar, tempo para desfrutar das coisas de Deus, da voz do Senhor. Mas nessa noite o Senhor parou você aqui, para você ouvir, para falar assim, filho, eu tenho um projeto para a tua vida. O tempo está se findando, e eu quero salvar você e a tua família. Não tem outra pregação nesses dias. A gente pode até falar de prosperidade. Deus ele vai dar prosperidade. Ele pode prosperar alguém? Pode. Pode abrir portas de emprego nessa noite? Pode. E eu creio em nome de Jesus está abrindo. Pode acertar a vida financeira? Pode. Pode trazer cura? Pode. Mas a pregação principal é a volta dele, que está a qualquer momento já anunciada. E ele falou, vai ser igual nos dias de Noé. Por quê? Talvez ninguém, se conjecturando, não está aqui. Talvez ninguém acreditasse. Esse cara é maluco, está construindo uma arca esperando uma chuva, um dilúvio. Que absurdo, devia estar um sol, né? Para construir aquela arca devia estar um sol, né? Tudo seco e Noé ali construindo aquela arca. Acredito que com a ajuda da sua família, né? Era algo grande. Que loucura desse homem. E aí quando chega a ordem, entra na arca, porque chegou o tempo. Eu acredito que para aqueles que são muito íntimos dele, porque Deus falou que vai ser como, né, um piscar de olhos, mas eu acho que vai ter um dispositivo em nós, para aqueles que têm muita intimidade, que vai falar para a gente assim, corre para a arca.
Você vai sentir um negócio assim, corre para a arca. Entra na arca, porque ele está voltando. Entra na arca, para aqueles que são íntimos, não é para aqueles que estão distraídos aí na vida, não. É para aqueles que têm uma vida de busca, que bota Deus em primeiro lugar. Acredito que, entra na arca. Igual aconteceu com Noé. Entra na arca. E nessa noite Deus está falando, entra na arca. Entra na comunhão. Coloca a tua família nessa arca. Não deixa que ninguém fique para trás. Coloca eles no joelho aqui no culto de oração. Senhor, salva a minha família. Coloca eles nessa arca que eu vou entrar também. Não deixe que nenhum deles se perca. Não deixa. Faz igual a Jó. Se não for de madrugada, é à noite. Final da noite. Ajoelha e clama pelos teus filhos. Eu não sei o que eles estão fazendo agora, mas tem misericórdia deles, aonde eles estiverem. Se eles estiverem em algum bar bebendo, se estiverem em algum lugar, tem misericórdia, guarda a vida, dá livramento, traz salvação. Seja um intercessor, como Jó foi. Seja como Noé. Não seja uma pessoa distraída nessa vida, não, mas desperta nessa noite. Fala com o teu irmão agora. Agora a gente não usa mais máscara, todo mundo vacinado. Desperta. Desperta. Desperta nessa noite. Constrói a tua arca particular para a tua família. Para você e a tua família. Constrói essa comunhão. Constrói. Afina essa sintonia com os céus. Afina nessa noite essa sintonia com os céus. Porque Ele já está perto. Pode ser nessa noite. Pode ser nessa noite. E se Ele não voltar nessa noite? Se Ele demorar para voltar. Como eu falei. Aquelas 700 mil pessoas, nunca imaginaria que um vírus viesse e levariam embora. Nós não temos domínio no nosso coração. O coração está batendo agora, ele pode parar de bater a qualquer momento. E a única coisa que nós temos é Jesus. Fica tudo para trás. Tinha um vizinho da minha mãe lá que ele tinha acabado de comprar um carrão, uma SUV, novinha, perolada. Homem forte, não era muito, devia ter a minha idade, 49. Uma semana depois, já tinha partido, deixou tudo para trás. Apartamento, carro novo. A gente só tem Jesus. A gente tem tudo. É o que a irmã falou ali. Nós temos Jesus, nós temos tudo. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Você viu como que a história de Noé não é uma história antiga? Porque Jesus, ele traz essa história para o presente e fala assim, assim como foi nos dias de Noé, vai ser na vinda do Filho do Homem. Ele aponta para o futuro, e esse futuro é agora. Os sinais estão aí. A movimentação de um governo único, de uma moeda única, tudo está aí. Ninguém faz mais questão de esconder nada. Os políticos lá de fora, ninguém faz... Eles falam claramente, nós precisamos de um líder mundial, nós precisamos de uma nova ordem mundial. Está tudo aí. Aí você vai esperar a arca fechar e ficar do lado de fora? Claro que não. Nessa noite você vai entrar nessa arca. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Você que está com sua esposa, se você quiser, você vem à frente. Nós vamos orar também. Para que Deus abençoe a tua casa. Para que fortaleça esse relacionamento. Para que vocês passem por essa tempestade sem danos. Para que vocês cheguem do outro lado e consigam passar por essa tempestade.
A igreja toda de olhos fechados. Quem quiser pode vir. Você com sua esposa, você que veio sozinho, mas você que veio com teu namorado, com teu noivo. Você pode vir à frente, a gente vai estar orando por vocês aqui.